5 anos depois de defender o Fortaleza, o Ederson está na Copa do Mundo. Meus amigos, vamos falar sobre Ederson nesse vídeo, tá? Um vídeo diferente, né? A gente sempre fala aqui dos pós-jogos, né? De algum assunto mais quente de Ceará e Fortaleza, mas é óbvio que a gente vai, inclusive, aprimorando o canal para falar de mais conteúdos e hoje eu quero falar sobre o Ederson. Eu acho que o tema central hoje da imprensa brasileira foi a chegada do Ederson depois da convocação. Uma grande pena, né? O Wesley ter se machucado. Obviamente, primeiro por conta do atleta, o cara vive para ter uma oportunidade ali de jogar pela seleção, ainda mais numa Copa do Mundo, e aí na preparação ali nos últimos jogos tem essa lesão confirmada, vem o corte, isso já aconteceu outras vezes, Romário, Emerson, né, Daniel Alves, quantos não foram cortados ali na véspera da Copa do Mundo, infelizmente aconteceu com o Wesley, né, uma pena porque era talvez o único lateral, assim, lateral mesmo do Brasil. Hoje o Danilo é um zagueiro que vai jogar de lateral, o Ibanez é um zagueiro que também vai jogar de lateral. Dos convocados era o único lateral mesmo, até com características ofensivas. E aí, o que é que o Ancelotti faz depois dessa lesão confirmada do Wesley? Convoca um volante barra meia ali para dar um pouco mais de sustentação para seu jogo. Ele que espelha agora o meio campo entre time titular e reserva. Se a gente imaginar um time com Paquetá titular, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, os reservas hoje seriam Fabinho, Danilo e agora o Ederson, 3-3. Acho que ele corrige um pouco essa rota e aí vai ter que se virar ali na direita para fazer uma outra coisa. Bom, mas o objetivo do vídeo é falar sobre o Ederson, né? Que como eu disse, todo mundo gravou vídeo sobre o Ederson, muita gente se perguntando por que o Ederson, quem é o Ederson, por que o Ederson passou na frente do Andrei Santos, por exemplo, do Chelsea. E aqui eu vou puxar um pouco da sardinha para o lado do Ederson, principalmente na perspectiva de ele ter uma passagem no futebol cearense, por ele ter jogado muita bola no Fortaleza e daqui já ter ido direto para a Itália, ter feito a ponte direta para o velho continente antes mesmo de ser utilizado no Corinthians de novo, inclusive onde ele foi preterido, o Cruzeiro ou qualquer outra equipe que pudesse absorver o seu jogo. Então a gente vai falar muito sobre esse crescimento, essa evolução do Ederson nessa carreira até chegar à Copa do Mundo. Antes de mais nada, você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa as notificações. Estamos sempre falando de futebol aqui, rumo agora aos 15 mil inscritos. Passamos de 4.500, estamos chegando em 14.500, estamos chegando perto dos 14.600 e você pode também fazer parte dessa galera que acompanha os nossos conteúdos, agradecendo a todo mundo que já chegou, então comenta, deixa o like, hype, tudo que tem direito, tá? E aproveitar para falar do Sicredi, nosso parceiro oficial, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Então, se você é um empreendedor, quer saber como ter um aporte financeiro melhor, mais preparado, com uma boa gestão, cola no Sicredi, que é um grande parceiro, uma cooperativa que se une a você na gestão financeira do seu negócio e pode lhe auxiliar da melhor maneira possível. Como eu disse, vai no site e você vai descobrir a melhor forma que o Sicredi pode lhe ajudar, tá bom? Cola no Sicredi. E aí, galera, vamos falar sobre Ederson, né? O Ederson chegou em 2021 no Fortaleza. Um detalhe, eu não sei se você, torcedor do Fortaleza, talvez vá lembrar, né? Não sei se de maneira geral muita gente vai saber. Ele chega no Fortaleza, ele é uma indicação de Enderson Moreira. Muita gente lembra da passagem do Ederson no Fortaleza por conta do Vojvoda, né? Vojvoda é o treinador que estabelece o Ederson como titular, primeiro volante, às vezes jogando como segundo homem de meio, o cara do arraste que chega na entrada da área para finalizar, mas que também tem uma boa marcação, um bom porte físico. Mas quando o Vojvoda chega, o Ederson já está no elenco. Enderson Moreira, que hoje está no Novo Horizontino, era treinador do Fortaleza naquele começo de 2021, indica o Ederson, ele vem por empréstimo do Corinthians, estava sendo realmente bem preterido lá em São Paulo, né? O Corinthians não queria utilizar, queria emprestar, e o Fortaleza acabou sendo essa porta de entrada do Ederson para jogar de novo uma Série A do Campeonato Brasileiro, mas por um time de menor projeção. E aí ele vem para o Fortaleza e faz, se não a melhor temporada, a sua melhor temporada até aquele momento, uma das melhores. Eu diria até que a melhor, porque ele se consolida como um jogador titular, porque ele consegue
ser o cara daquele time. Ele joga como primeiro, como segundo volante. Tem um determinado momento, inclusive, que ele vai ser ala, porque o Pikachu se machuca, o Fortaleza não tinha uma reposição àquele momento à altura do Pikachu, que também foi um dos destaques naquele ano do Fortaleza, e é o Ederson que em alguns momentos utilizado pelo Vojvoda vai jogar ali mais aberto. Até curioso, porque ele hoje na seleção vai substituir um lateral na convocação. E aí muito se perguntou, pô, o Ederson vai jogar de lateral na seleção? Ele deve herdar a número 2 do Wesley, né? A CBF já mandou a numeração. Curiosamente, o Danilo é o 13. O Danilo quisesse dar uma moral aí, ia jogar com a 2 e deixava a 13 pro Ederson, mas enfim. Né, não, talvez não, nem possa mudar, não sei. Mas o fato é que ele, curiosamente, substituiu o Pikachu como ala no Fortaleza, como um lateral direito. E, enfim. E aí ele faz uma temporada absurda, com números absurdos, com, né, estatísticas elevadíssimas, ao ponto de duas coisas. Ou ele retornar para o Corinthians, né, foi cogitada essa possibilidade que, inclusive, se eu não estiver enganado, era o Mano Menezes, que abriu mão, não queria o Ederson, que é uma coisa que não faz tanto sentido, né, deve ter acontecido alguma coisa de bastidor, alguma informação, a gente não tem informação sobre isso, nunca vazou alguém falando sobre alguma coisa, nunca ninguém respondeu algo objetivo sobre isso, mas o fato é que o Ederson nunca teve de fato uma chance no Corinthians de voltar e de fazer parte do elenco, como é o caso do Pedro Raul, por exemplo. Pedro Raul, que também não goza de muito prestígio com a torcida corintiana e nem, né, de maneira geral com o futebol do Corinthians de maneira geral, ele volta e tá lá no elenco, né? O Ederson não aconteceu isso, né, com o Ederson. Pelo contrário, ele negociava um retorno ao Fortaleza, ele faz uma grande temporada 21, vai pro Corinthians, e aí o Fortaleza tentava mantê-lo aqui para 22, e é quando entra o futebol italiano na vida do Ederson, né? Ele vai para a Salernitana, é negociado, e aí o objetivo da Salernitana naquele momento era livrar o rebaixamento, e naquele momento o Ederson e toda a equipe conseguem atingir o objetivo. O Mikael, que estava no Sport, hoje está no CRB, também vai naquela leva e conseguem ajudar a Salernitana, que é um time pequeno da Itália, a se manter na Série A naquela temporada. E aí era natural que outras equipes, até pelo porte físico, o Ederson hoje tem 26 anos. A gente está falando de 2022, 4 anos, ele tinha 22 anos. Olha aí, 22 anos o Ederson com esse protagonismo. Então ele chega na Itália, faz uma boa temporada pela Salernitana e é vendido para a Atalanta, onde lá boas campanhas no Calcio, boas campanhas no Campeonato Italiano, conquistou talvez o maior título da história da Atalanta, principalmente em projeção continental, né, o título da Europa League, um título realmente muito festejado, muito merecido inclusive, com o Ederson sendo titular e um dos jogadores importantíssimos naquela campanha. E aí o Gasperini, que era o treinador dele na Atalanta, foi para Roma, e houve um boato de que um boato não, né? Assim, uma tentativa de levar o Ederson para Roma, só que faltou bala na agulha. E aí quem entra na parada? Manchester United, o Casemiro ali também intermediando. O Ederson já havia sido convocado pelo Dorival Júnior para a seleção brasileira, disputar a Copa América, jogou contra a Colômbia, esteve naquele jogo lá contra a Argentina, lá no Monumental de Núñez. E aí o Ederson foi crescendo ao ponto de chamar a atenção do Manchester United, que vai se desfazendo aí do Casemiro, não renovou o contrato, Casemiro que deve estar indo jogar nos Estados Unidos. Abriu-se uma vaga no meio campo e o Ederson é um nome que falta muito pouco para ser anunciado como contratação da equipe lá do Red Devils, dos Diabos Vermelhos de Manchester. Então, o Ederson vem num momento muito grande de projeção. Então, para nós que acompanhamos aqui o Ederson desde então, porque ficou aquela imagem do Ederson, grande volante que jogou aqui, ele não foi só uma passagem pelo Fortaleza, foi uma grande passagem. Ele foi um dos grandes jogadores que passaram no futebol cearense e nordestino recentemente. E eu diria que naquele momento, se ele faz aquele campeonato no Corinthians, ele já brigaria por seleção naquele ano. Eu sei que há um pouco de preconceito com o olhar quando se joga por Ceará, Fortaleza, Sport, Vitória, né, para ir para uma seleção, todo mundo torce um pouco o nariz, não dá muita moral. Não, vamos ver aí quando ele estiver no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Corinthians, São Paulo, e aí eu nem preciso falar do eixo Rio-São Paulo, né? O que ele jogou em 22, aliás, o que ele jogou em 21 já era digno de muitos elogios. E agora, principalmente, né? Muito bem na Atalanta e agora sendo levado
para o Manchester United. Não à toa o Ancelotti o convoca. Por que o Ederson? Porque o Ederson faz mais de uma função. Uma das coisas que o Ancelotti tem valorizado muito é a versatilidade. Jogadores que podem fazer mais de uma função, jogam em mais de uma posição, mas principalmente fazem mais de uma função. O Ederson fisicamente é muito forte, ele consegue fazer essa transição muito rápida, ele tem números, inclusive, muito bons, inclusive até maiores do que, por exemplo, o Danilo do Botafogo. Né? Se você fizer uma rápida pesquisa, tem algumas estatísticas circulando no Instagram, você vai encontrar as comparações de um com o outro e em termos de estatísticas, em termos de equilíbrio entre defesa, ataque, ele está sempre muito bem posicionado. A conversa do Ancelotti com o Gasperini, né, ex-treinador dele na Atalanta, também fez diferença, porque o Gasperini reforçou as características principais do jogador, além, é claro, da própria validação dessa negociação com o Manchester. O Casemiro já tinha validado, né, essa possível ida dele para o Manchester United. Essa é a informação também que circula. Então, assim, foram vários fatores que fizeram com que o Ederson ultrapassasse essa corrida aí com os outros nomes que estavam naquela lista de 55 nomes na pré-convocatória do Ancelotti. Então, assim, um momento único na vida do Ederson, que estava lá em Campo Grande, né, cuidando da sua parte física, mas teve que arrumar as malas na pressa, chegou aos Estados Unidos, já trabalhou. Estou gravando esse vídeo no final do dia 8, né, nessa segunda-feira, já trabalhou com o grupo e vai fazer parte, obviamente, dessa preparação. Não vai pegar amistoso, mas certamente vai trabalhar bastante para contra o Marrocos. Já está à disposição, talvez não jogue, é improvável que jogue até pela sequência de testes que o Ancelotti fez, mas eu não duvidaria de ele acabar ganhando espaço ao longo da Copa. Principalmente porque ele pode ali fazer a função do Casemiro, pode fazer a função do Bruno Guimarães. São jogadores que estão sujeitos a cartão amarelo, a expulsão, a lesão, obviamente todo mundo está sujeito a isso, e ele briga por cada uma dessas posições. Né? Então, a ver como é que o Ancelotti vai utilizar esse jogador, que, como eu disse, passou um grande destaque aqui no Fortaleza, fez um grande trabalho na Atalanta, no futebol italiano de maneira geral, e agora vai para o Manchester e defenderá o Brasil na luta pelo Hexa. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, um comentário geral sobre Ederson e a sua convocação. Quero saber o que é que você acha da convocação do volante. E você, torcedor do Fortaleza, também festejando aí, porque não é comum um jogador com passagem no futebol cearense em pouco tempo estar na seleção, muito menos em uma Copa do Mundo, tá? Aqui vai ficar mais vídeo para você acompanhar outros conteúdos aqui do canal, beleza? Grande abraço e até a próxima.